sobre isso, permitam-me contar uma história. Eu já contei essa história aqui uma vez. Mas eu tive um namoradinho na vida que tinha uma relação muito estranha com a mãe. Quando eu conheci esse namoradinho, eu lembro que ele falava da mãe assim, de um jeito muito, né, com muito orgulho e tal, e eu achava aquilo muito bom, né? Poxa, ele tinha um respeito por ela e tal. E aí eu me lembro de uma vez perguntar pra ele alguma coisa, se ele já tinha usado droga, alguma coisa assim e tal. E ele falava pra mim, não, nunca usei, nunca experimentei droga, porque afinal eu estaria fazendo isso com o dinheiro da minha mãe, já que minha mãe me dá dinheiro, e eu não faria isso. E eu lembro de ter achado isso muito bonito. E assim foi. E aí esse homem falava da mãe, Fui namorando ele, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e nada de... Eu já conhecia todos os amigos, já conhecia parte da família, mas nada de conhecer a mãe. Porque era uma coisa assim, sabe? Ele protegia a mãe de um jeito assim, então... Enfim. Aí um belo dia, fui lá conhecer a mãe. E eu me lembro que fui conhecer a mãe, mas numa situação meio rápida, porque no dia seguinte nós iríamos todo mundo a um casamento juntos, né? Eu, ele e a mãe. Aí a mãe solteira. A mãe solteira. Aí, beleza, fui lá conhecê-la e foi meio estranha, assim. Ela só me falou um oi, muito assim, oi, tudo bem, então, não sei o que. E eu, super simpática, né, então. Assim foi. No dia seguinte, nós fomos ao casamento. Eles passaram pra me buscar na minha casa. E aí, quando eles chegaram com o carro, eu me lembro que ela estava no banco da frente. Eu não vi problema nenhum. Afinal, ela tinha vindo, né, então entrei no banco de trás. E, oi, tudo bem, dei boa noite e tal. E ela muito assim, oi. Quando nós chegamos a esse casamento, ela desceu do carro. Aí ela deu a mão... Eu e ele, adultinhos já, tá? Tínhamos 24, 25 anos. Menos, mais um pouquinho, mas por aí, adultinhos já, não éramos adolescentes. Ele dirigindo o carro. Nós chegamos lá no casamento, ela deu a mão pra ele e, não satisfeita por dar a mão pra ele, não satisfeita, ela deu na outra mão dele a bolsa dela. Então ficamos andando, nós três, ele no meio, eu do lado, ele segurando a bolsa dela numa mão e segurando a mão dela na outra. Chegamos ao casamento, aí estamos lá sentados nós três numa mesa e tal, e o casamento acontecendo, e a gente falando, isso aqui que bonito, isso aqui que feio, isso aqui que não sei o que, tá falando do casamento. E aí uma hora ela soltou assim, ó, porque não sei o que, essas coisas de casamento, quem tem que escolher são os pais dos noivos. Aí eu falei, por que os pais do noivo têm que escolher? Ela falou, porque os pais do noivo eles têm mais experiência, eles sabem melhor as coisas, então eles que têm que escolher. E aí eu lembro de perguntar, mas quem escolheu dos pais dos noivos? E ela, os pais deles. E aí eu lembro que eu já tinha me enfadado um pouco, eu falei, mas e quem que quebra essa maldição? Em que momento os próprios noivos escolhem as coisas deles? Ao que ela não respondeu nada. E aí eu sei que foi ali que eu vi que tinha alguma coisa muito estranha entre os dois. Quando eu ia na casa dele, eu fui na casa dele pouquíssimas vezes, a gente namorou anos, eu fui na casa dele pouquíssimas vezes. Nas poucas vezes que eu ia na casa dele, pensa, nós adultos, a gente não podia ir, não é ficar, fechar a porta, a gente não podia ir ao quarto dele. Acho que eu vi o quarto dele uma vez, não podia ir, a gente tinha que ficar sentado na sala e ela ficava sentada do lado. E aí eu lembro de perguntar pra mim, o que ela acha que vai acontecer o quê? Que a gente vai trepar aqui? A gente não vai trepar aqui, tá tudo bem. Eu, tipo, porra, precisa ficar na sala com ela do lado, enfim. E aí eu lembro de uma história que ele me contou uma vez que aquilo me arruinou, gente, que eu falei, Jesus amado. Ela uma vez operou, não lembro o que ela tinha operado, se tinha operado o peito junto com perna, junto com não sei o quê, junto com não sei o quê. Eu sei que ela ficou de um jeito meio imobilizada, assim, ela não conseguia se mexer. E aí ele me contou sobre como ele cuidou dela no pós-cirurgia. Porque ele ajudou demais, afinal ela não conseguia nem tomar banho. Então não é, entenda, não é que ele ajudava ela a tomar banho, ele dava banho nela. E eu lembro de falar, você deu banho na gente? Que não é tipo eu dar banho na minha mãe, é tipo eu dar banho no meu pai, com essa idade que eu tô, não, só não. E não é que ele ajudou ela a tomar banho, porque uma vez ela achou que conseguia, ela caiu, ele foi lá e ajudou. Não, ele dava banho nela. E eu lembro de falar pra ele o quanto isso era absurdo, ridículo, terrível, e ele não via. Fora que era o seguinte, final de semana, sábado e domingo, né? Então, um dos dias era dela. Então a gente podia sair uma vez por semana, porque um dos dias era dela. Era dela. E, inclusive, a gente terminou, porque depois de anos juntos, chegou uma hora... Nossa, isso eu acho que eu nunca contei. Chegou uma hora que a gente falou, tá, vamos morar juntos. Gente, e eu sem dinheiro, fui lá, fiz as contas, eu lembro de ir nas Casas Bahia, ver quanto custava uma máquina, quanto custava uma geladeira, quanto que eu ia precisar, quanto que eu podia parcelar, minha avó ia me ajudar a parcelar, e não sei o quê, quanto custava um aluguel, eu tava doida pra sair da casa da minha avó e tal, não sei o que, e fui falar com ele, e ele falou, não, vamos fazer isso juntos e tal, e fizemos as contas tudo junto, a gente tava animado, fomos nas Casas Bahia junto, vimos as coisas, fizemos, e tava tudo muito certo. E aí ele falando, não, vou ter que falar pra minha mãe uma hora, vai chegar a hora de eu falar pra minha mãe, e eu falando pra ele, vai chegar uma hora de você falar pra sua mãe. E eu lembro de, na casa dela uma vez, ela me falar
que ela já tinha falado pra ele que o dia que ele saísse de casa ele podia esquecer dela, que ele podia esquecer que ela existia, porque ele não ia poder voltar, não sei o que, umas coisas doentes, assim. Enfim. E aí, combinamos tudo de fazer as coisas juntos.